Fala, gente, tudo bem? Tô aqui eu de novo gravando um vídeo. E eu tô no trânsito, e no trânsito geralmente eu não vou fazer nada. Então eu prefiro aproveitar esse tempo para gravar alguma coisa sobre o documentário. Tá? E eu queria pedir isso, que vocês sigam o nosso perfil, se inscrevam no canal do YouTube, eu vou deixar tudo aí, porque o propósito desse material, além de produzir de uma forma que seja super clara, fácil de entender, é fazer isso chegar às pessoas, né? Senão não vai adiantar de nada. E algumas pessoas me perguntaram por que desse nome, Chama Invisível. Como eu falei no outro vídeo, a depressão, para ela ser explicada, tanto pela pessoa que tem depressão como para as pessoas que estão perto, a gente precisa usar muita alegoria, a gente precisa usar muita metáfora e tal, porque ela é uma doença da mente. Entretanto, ela é uma doença física. É uma doença física que afeta os sentimentos e o comportamento. Porque são coisas do tipo, é como se eu estivesse num túnel e as duas extremidades fechadas. Você sente alguma coisa com isso? Não, mas é o que ela está sentindo. E é muito, muito difícil. Então existem várias tentativas de descrever a depressão e eu percebo que é muito difícil, que as pessoas realmente sofrem muito. E num dos livros que eu li no começo, quando eu comecei a buscar informação, a Viviane, minha esposa, achou algumas coisas e tal, e uma das coisas que ela achou foi na parte de literatura. O primeiro que eu li é um livro menor, mas foi o primeiro livro que abriu minha cabeça. Eu tava muito pronto para aquilo, né? Porque senão, se você não estiver pronto, você vai ler aquele livro e ele vai parecer um monte de bobagem. Mas para mim não foi. Para mim ele foi altamente esclarecedor. É o relato, é um livro de um autor inglês, Matt Haig, e o livro chama-se Razões para Continuar Vivo. De primeira olhada parece um livro de autoajuda, mas não é. É um livro que foi escrito pela pessoa num período em que ela estava com depressão. Então foi durante esse período, ele escreveu contando a própria história. Nesse livro, no começo do livro, ele faz um breve relato do porquê ele escreveu esse livro. Em um determinado momento, ele fala: estar numa crise depressiva é como você andar por aí com a cabeça em chamas, só que ninguém vê o fogo. E para mim foi a definição absoluta. Até hoje eu me arrepio quando eu falo essa frase. E aí eu pensei, então eu vou chamar o meu projeto, o meu documentário, de Chama Invisível. E ainda assim existe um pouco de confusão. É uma chama que precisa ser apagada. Essa não é uma chama de esperança. Essa não é uma chama que precisa ser mantida acesa a qualquer custo. Pelo contrário, essa chama precisa ser apagada, porque as pessoas não vão conseguir enxergar e muita gente ainda vai andar por aí com a cabeça em chamas. E muitas dessas pessoas não vão suportar essas chamas. Muitas dessas pessoas vão acabar tentando apagar essas chamas de alguma forma. E vocês sabem qual é o resultado disso. Eu não vou falar aqui porque o Instagram não vai entregar, ou ele vai limitar muito se eu falar aqui. Porque no desespero que a pessoa sente, estando com a cabeça em chamas, ela vai tentar apagar aquilo de alguma forma. Então você pensa, se num edifício em chamas as pessoas preferem pular da janela a esperar ajuda, o desespero dessas pessoas deve ser imenso. Basta pensar o que é o desespero de uma pessoa que está andando por aí com a cabeça em chamas e ao redor dela as pessoas seguem suas vidas. E se ela disser que ela está com a cabeça em chamas, ninguém vai acreditar. Então eu pensei que esse nome talvez fosse o nome perfeito para esse documentário. E é isso. É por isso que eu escolhi esse nome.